necessário vos é nascer de novo. A carreira que nos está proposta. Aleluia! A caminhada com Cristo se inicia com um novo nascimento, a obra da salvação, em que Deus regenera a nossa natureza caída e nos transforma em filhos legítimos para viver em novidade de vida, na plenitude do Espírito Santo. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. E esta nova criação foi gerada na cruz do alto, através do Novo Testamento no sangue de Cristo, que nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Assim recebemos o espírito de adoção de filhos. Abba, Pai. Aleluia. Romanos capítulo 8 e versos 14 ao 17. E após o novo nascimento, gerado de cima do céu, pela água, a palavra de Deus, e na ação sobrenatural do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, este mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o recém-nascido, o recém-gerado, o novo convertido, que somos filhos de Deus. Aleluia! Assim, seguiremos a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e perseverança para chegar ao céu, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos neste segundo trimestre de 2024 da Escola Bíblica Dominical com esse tema abençoador, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Comentarista, pastor Osiel Gomes. Pela graça de Deus, sou o presbítero e professor Ideilton Ruas e vamos ao estudo dessa lição. Mas antes, quero te agradecer pelo apoio, orações nesse projeto, a todos os irmãos que nos acompanham desde Minas Gerais, meus pais, pastor Expedito, irmã Yolanda, bem como os nossos irmãos aqui de Santa Catarina, Joinville, o meu forte abraço e vamos juntos nessa trajetória, nessa caminhada, nesse início de trimestre. E me chama muito a atenção essa imagem aqui na foto, a carreira que nos está proposta, uma família, um casal, uma criança, e isso implica que nessa trajetória nós precisamos chegar ao céu com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos irmãos na fé, com os filhos na fé que o Senhor tem dado a cada um de você, professor, coordenador, pastor. Nós precisamos seguir esse caminho, essa trajetória com a nossa família e com os filhos na fé que o Senhor irá nos dar nessa caminhada. E me chama a atenção de estarmos juntos. Ninguém pode ficar para trás nessa trajetória, nessa caminhada até chegar ao céu. Glória a Deus. A lição 1 para o dia 7 de abril de 2024. O início da caminhada. E temos aqui nessa imagem um trilho. Isto também nos leva a pensar que o trem ele vai bem devagar, mas ele não vai descarrilhar, ele vai devagar e sempre até chegar no seu destino. Assim é o cristão com a sua família, a igreja, a classe, o povo de Deus, o reino de Deus. Nós temos
um caminho, nós temos uma trajetória até chegar na eternidade com Cristo Jesus. E o tema dessa lição, o início da caminhada. E Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Se você está com Jesus nessa caminhada, o seu destino é o céu, é a glória para a honra do Senhor Jesus. O texto áureo desta lição está baseado no contexto da história de Nicodemos, em João 3 e versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade a ser colocada em prática nos diz: o novo nascimento, ele marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. O novo convertido, o gerado de novo pela palavra, aleluia, pela água, a sua conversão, a sua confissão de fé. Ali acontece um novo nascimento, nessa trajetória, nesse caminho até chegar aos céus. Os objetivos desta lição nos diz o seguinte: explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo ponto, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E terceiro, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia na caminhada cristã. Eu sei que tem alguns irmãos que pararam diante desse vídeo, dessa mensagem, que ainda estão nesse processo, recém-convertidos, no início da caminhada de fé, nesse processo de regeneração e logo após santificação, dentro da frutificação das virtudes do fruto do Espírito, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito em um processo de santidade. Mas também temos alguns irmãos que já estão ao longo dessa caminhada, desse processo de adoração, de culto, de sacrifício, com uma fé mais sólida, robusta nessa caminhada. Mas que Deus nos guarde. O novo revestido, o recém-gerado, aquele que está há um tempo, nós não podemos perder de vista as raízes do novo nascimento. Recém-gerado, regenerado, gerado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, para que a velha natureza continue morta. Independente dos anos que passam nessa caminhada de fé, a velha natureza, o velho homem, continua morto. Não vivo mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E essa é a expectativa do cristão no reino de Deus, pois somos cidadãos dos céus e aguardamos novos céus e nova terra. A introdução desta lição nos diz que a caminhada cristã inicia com um novo nascimento, uma obra exclusiva, soberana do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. E também a conclusão dessa obra da salvação se dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso no arrebatamento da igreja, semelhante ao do Senhor Jesus quando apareceu aos discípulos após a sua ressurreição. Enfim, nesse trimestre, estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio desta jornada, os perigos, os obstáculos, a renúncia e também o processo de santificação nessa jornada com Cristo para chegarmos
a Nova Jerusalém. E em Apocalipse capítulo 2, verso 10, nos diz que ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. E em Eclesiastes 7, 8 nos diz o seguinte, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. O início com Cristo é maravilhoso, é muita emoção, poder, graça, mas nós não podemos perder este primeiro amor ao longo dessa trajetória, ao longo dessa caminhada. Como diz o texto de Daniel, tu, porém, vai até o fim e estarás em repouso, em descanso nos seus dias. E o sábio nos diz em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim. E eu sei que muito em breve esse fim irá acontecer. No arrebatamento da igreja, o encontro do noivo com a noiva, para estarmos com ele para todo sempre. Glória a Deus. A palavra-chave desta primeira lição é caminhada, que em seu contexto e conceito é o ato de caminhar, andar a pé, um trajeto feito passo a passo. E por que não dizer uma caminhada a cada dia, mas com passos firmes, sólidos, fundamentados na palavra de Deus. Hebreus nos diz o texto de Hebreus no capítulo 12, vamos à palavra de Deus, no que diz Hebreus no capítulo 12 e versos 1 e 2, diz assim o texto, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Então que sigamos essa caminhada a cada dia, cada amanhecer, nessa perspectiva desse final, desse encontro com o Senhor, ciente de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que jamais desistiremos de encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao primeiro tópico desta lição, mas se você é novo por aqui, nesse canal, e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ora por esse projeto. Dessa forma, na sua interação, na sua participação, você estará nos ajudando a continuar mantendo esse programa. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Vamos ao primeiro tópico desta lição, a caminhada com Cristo. Mas antes, quero pontuar com vocês, em relação à leitura bíblica em classe, que temos um estudo bíblico do Evangelho de São João, capítulo 3, versos 1 ao 8. E eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo com esse estudo bíblico, bem como no card aqui em cima, caso os irmãos queiram aprofundar um pouco mais nesse estudo bíblico em relação a esse contexto, desse contexto do diálogo noturno entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus foi enfático em dizer para ele abertamente que necessário vos é nascer de novo. E também quero deixar esse demonstrativo do plano de aula, dentro dos objetivos desta lição 1, o novo nascimento, o início da caminhada. E vai ser por onde nós vamos caminhar, esboçar e estudar com os irmãos de forma prática e objetiva esta lição 1.
Temos aí o demonstrativo do plano de aula, a caminhada com Cristo, João 3:6, aquilo que é carne e aquilo que procede do Espírito. Na sequência, o homem natural e o homem espiritual, os dois caminhos, a vida humana e a vida com Cristo. E por fim, nesse primeiro tópico, as companhias que temos nessa caminhada, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 2, 10 ao 16. Já no segundo tópico, temos esses 3 pontos dentro desse conceito. Por que precisamos do novo nascimento? Romanos 3 e 23 e Tito 3, 3 ao 5. No segundo ponto, a religião, o legalismo, o ativismo eclesiástico não faz nascer de novo. E por fim, o processo do novo nascimento, que ele é de cima, do céu, pela água e pelo Espírito como o vento, conforme a referência de João 3, 5 e 8, que o vento não se vê, apenas sente ou vê o barulho, o ruído, mas a direção ninguém consegue mensurar, controlar. Por fim, o terceiro tópico, embasado no Novo Testamento e a caminhada de fé cristã, a antiga aliança, a lei, a nova aliança, o evangelho e as fundamentações com os versículos de Gálatas 4 e 4 e 2 Coríntios 3 e 6 também, referendado aqui na lição pelo comentarista. O Novo Testamento ele é cristocêntrico, a lei, profetas e escrituras apontavam para Cristo, Lucas 24, 44 e também Hebreus 1 e 2. Esse é o nosso demonstrativo do plano de aula. Os irmãos que se interessarem podem printar aí no celular ou então entrar lá no meu Instagram ou na página do Facebook Ruas EBD e baixar esse manual, esse plano demonstrativo da aula para facilitar toda a sua atividade pedagógica nessa lição 1. E eu quero aproveitar, enquanto você entra lá, nos siga também no Instagram, no Facebook, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeiro tópico, a caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. E na história humana temos 2 caminhos, a vida natural e a vida com Cristo. E temos aqui o ponto A e o ponto B, explicitado pelo comentarista, que diz: a vida humana se inicia no momento do nosso nascimento natural, na concepção biológica, e ali ela pode ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória ela é humana, finita, marcada pelas fases da infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice, a natureza humana, o criacionismo, a criação. Também é caracterizada por 2 momentos, o nascimento e a morte. E esse é o tipo de jornada da vida em que Jesus se refere. O que é nascido da carne é carne. O que é gerado no contexto de Adão, o primeiro homem, da onde derivou todos os demais, o que é nascido de Adão é carne. Nascido do pecado é pecado. Nesse diálogo com Nicodemos. Mas o que é do Espírito, pela palavra, por Cristo, segundo Adão, é diferente. Aí sim, a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa com Cristo, quando nós estamos vivendo em novidade de vida, em que o Senhor faz parte da nossa vida. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira, plena, em Cristo Jesus. Como nós já lemos, em que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus.
Nós somos gerados pela palavra, pelo Espírito Santo. Vivemos em novidade de vida, conduzidos pelo Espírito Santo. E nesse processo, não só do nascimento à regeneração, mas também o processo de santificação ao longo dessa caminhada. Através da frutificação das virtudes, do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. E nesse contexto, a vida com Cristo é o que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo fundamenta esse contexto em 1 Coríntios 2, versos 10 ao 16. Diz assim o texto: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, essa salvação, o novo nascimento. E verso 3, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Olha o verso 14. Ora, o homem natural, o homem carnal, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual se discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Nós, os recém-nascidos, regenerados, que vivemos em novidade de vida, com a vida em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. E nessa trajetória, ainda aqui no primeiro tópico, nós temos a companhia do Espírito Santo para nos guardar, instruir e nos fazer lembrar de todas as coisas, conforme João 14:26. Pois é o Espírito Santo que nos auxilia nessa caminhada como o nosso consolador, como o paracleto do Pai, nos auxiliando, nos lembrando de todas as coisas e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, através do sacrifício vicário na cruz, o segundo Adão, já que nós estávamos mortos na nossa velha natureza pecaminosa, e nós precisávamos, sim, para que o Senhor Jesus nos gerasse novamente, para nos religar com o Pai, essa comunhão seja restabelecida. Glória a Deus. A história humana compreende dois caminhos: a vida natural e a vida espiritual. E que nós possamos viver e manter essa vida com Cristo espiritualmente, porque quem está em Cristo, quem está ligado em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico dessa lição, o novo nascimento. Vamos ao segundo tópico desta lição, o novo nascimento. Se você está gostando desta pré-aula prática e objetiva aqui no canal Ruas EBD, não deixe de inscrever. Se inscreva,
deixe o seu like, compartilhe, ore por esse projeto, nos diga aí da onde você está assistindo a essa pré-aula e vai ser uma honra interagir com cada um dos nossos irmãos. Aleluia! O contexto aqui do segundo tópico nos diz por que precisamos do novo nascimento. E aqui, esse tópico eu acho ele bastante interessante, né? E vamos dispensar maior tempo a esse tópico, já que ele é a parte aqui que fundamenta, né, a lição bíblica em classe nesse diálogo noturno entre Nicodemos e Jesus, um fariseu, né, um membro do Supremo Tribunal Judaico, e ele estava ali vendo todos aqueles milagres que Jesus estava realizando, e ele teve um discernimento que aqueles sinais que o Senhor fazia não era coisa normal. Ele era rabi, mestre de Israel. Isso foi descortinado para Nicodemos. E por que não dizer que isso atraiu a atenção dele para que a sua alma sedenta, o vazio da religiosidade, o legalismo, o conduzisse até Jesus. E ainda de noite, que dá ao entender que ele não queria que os demais magistrados, os legalistas, os fariseus, o vissem com o Senhor Jesus. Mas o poder que estava sobre Jesus atraiu Nicodemos. E ele faz essa abordagem com demagogia, praticamente elogiando Jesus por tudo que ele tinha feito na região, os milagres e tudo isso. Eu entendo que isso veio da parte de Deus. Mas Jesus ele foi firme, ele foi direto e objetivo, sem rodeio. Tipo assim, olha, Nicodemos, eu não vou ceder aos seus elogios, aos seus caprichos, às suas bajulações, mas eu quero te dizer uma coisa, tá? E não fica triste, constrangido em eu te dizer isso, porque necessário vos é nascer de novo. Tudo que você tem de conhecimento do Pentateuco, da Torá, do judaísmo, do legalismo farisaico, entenda uma coisa, isso não faz o novo nascimento. Você, Nicodemos, precisa nascer da água e do Espírito, ser gerado pela palavra de Deus. E isso causou em Nicodemos uma estranheza, e na sua compreensão humana, dentro dos dois caminhos, a vida humana, Nicodemos foi tão superficial que ele entendeu que ele deveria passar novamente pelo processo natural, biológico, de ser gerado em útero materno novamente. Mas o Senhor esclareceu dizendo, olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E para você, Nicodemos, você precisa ser gerado novamente, não de forma humana, porque o homem nasce uma vez e depois morre, e morre uma vez e depois segue o juízo. Hebreus 9:27, que está destinado ao homem morrer uma vez e segue o juízo. Não tem como voltar para nascer novamente. Esquece essa questão, isso não tem nenhuma fundamentação bíblica, teológica. O nascimento implícito aqui para Nicodemos é ser gerado, aleluia, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E o primeiro ponto diz, por que precisamos do novo nascimento? Porque essa natureza humana, ela é pecaminosa. Desde o início, lá com o primeiro Adão, conforme Paulo nos fundamenta em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus, que
muito nos amou, e no seu plano salvífico, ele nos amou antes da fundação do mundo. E o João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele já tinha preparado o segundo Adão, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos sermos regenerados, nascidos de novo, para ter vida eterna em Cristo Jesus e aplacar o pecado na cruz do Calvário, no Novo Testamento, no sangue de Cristo. E assim, o Senhor Jesus afirmou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, um nascimento vindo direto do céu, um nascimento vindo de cima, gerado pela palavra de Deus. E eu entendo que para nós nascermos é preciso morrer para o mundo. Porque uma vez que a sua velha natureza, a natureza pecaminosa, adâmica, ela está mortificada. E a partir do momento que nós abraçamos a nossa confissão de fé no segundo Adão, mediante a obra salvífica de Cristo Jesus, aí sim nós nascemos uma nova criatura após a confissão de fé, após o batismo em águas, a imersão da morte e ressurreição. E temos uma nova aliança com Cristo para vivermos em comunhão com Ele. E essa velha natureza não pode ressuscitar. Ela tem que estar morta. Aleluia! Para que nós vivamos em espírito a vida com Cristo em novidade de vida. Conforme temos o texto também de Tito, capítulo 3, versos 3 ao 5, que diz: como foi o nosso nascimento, o que éramos antes de nascer, de nos converter, diz o texto, Tito 3, 3 ao 5, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso era o quê? Era a vida humana, a velha natureza, aquilo que é nascido de Adão no pecado. Verso 4, mas quando apareceu a benignidade, aleluia, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, isso foi um processo de, não pelas obras de justiça que havêssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, nós fomos gerados, aleluia, pela água, pela palavra. Ele nos salvou, glória a Deus, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, versos 3 ao 5. Glória a Deus. E nós entendemos que através desse processo, desse novo nascimento, nós podemos viver em novidade de vida, porque nós estamos em Cristo e somos nova criatura. E Nicodemos, ele entendeu esse processo aqui, porque dentro da sua patente, do seu cargo, do seu ativismo eclesiástico, ele não iria conseguir a salvação, ser salvo. É o que diz o ponto 2. A religião, o legalismo, o ativismo eclesiástico não faz nascer de novo. Veja o que está aqui na lição, o comentarista coloca: Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu nos relata evidências que era um homem bem arraigado na religião judaica. Eu entendo que todas essas influências e interferências não faz nascer de novo, porque o novo nascimento não é prosperidade, não é bens.
materiais. O novo nascimento não é uma formação acadêmica, teológica, ou dominar todo o sistema religioso, ter algum cargo dentro da igreja, dentro de um departamento da igreja, estar em atividade. Não. O novo nascimento é algo sobrenatural. Ele vem de cima. É gerado pelo Espírito Santo, pela palavra. E isso atraiu Nicodemos, pois ele viu o que era diferente na vida de Jesus, os milagres, os sinais que acompanhavam Jesus. Ele diz assim, ó, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão da parte de Deus. Mostra aqui um interesse, uma sede de conhecer um pouco mais. E Jesus, discernindo a mente e o coração daquele fariseu, disse para ele, olha, necessário vos é nascer de novo. A tua religião, o teu legalismo, a tua influência política, financeira, o teu ativismo eclesiástico, isso não faz nascer de novo. Que Deus nos guarde com essas interferências, com essas vaidades de bastidores, ativismo eclesiástico, com interesse no sagrado. Porque isso é passageiro, isso é concupiscência da carne. Aleluia! Não podemos banalizar o sagrado e tirar proveito do sagrado no ativismo eclesiástico. Você está na velha natureza, o velho homem. Aleluia! O que é gerado na carne é carne, fica aqui. Mas o que é gerado no Espírito, isso diz respeito a algo sublime, gerado pelo Espírito Santo, pela palavra, onde o Espírito Santo conduz, orienta, nos lava, nos purifica através da sua graça regeneradora. Glória a Deus. E por fim, temos aqui essa fundamentação bíblica nesse contexto. Vamos ler Mateus no capítulo 23 e versos 23 ao 29, onde vimos que a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra da salvação. E que nenhum processo religioso, legalista, ou de ativismo, ou de bastidores cristão numa piedade falsa, isso faz nascer, porque disso muitos fariseus estavam vivendo naquele momento. E o texto de Mateus 23 ao 19 nos diz, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos judeus. Para essa classe de pessoas que pensavam ser salvo, estar bem espiritualmente, na garantia da salvação,
entranhado no legalismo, na religião, no ativismo eclesiástico, o Senhor disse para eles: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Que Deus nos guarde para que não caímos no engodo do legalismo, do farisaísmo e do ativismo eclesiástico. E ouvir algum desses ai no dia do julgamento, no dia do juízo. E alguns vão dizer: Senhor, eu cantei, eu louvei, eu preguei, eu ministrei escola bíblica dominical, tinha cursos, diplomas acadêmicos, teológico, mestrado. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado com o diabo e com seus anjos. Por quê? Por que isso? Porque não deu lugar para ser gerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Não deu espaço para ser conduzido pelo Espírito Santo. Apenas era sepulcro caiado, um joio no meio do trigo. Glória a Deus. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Terceiro tópico: o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois revela todo o plano da salvação de Deus. E entendemos que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e ele se cumpre em Cristo, que se fez maldito, maldição por nós e cravou a cédula que era contra nós na cruz do Calvário, através da nova aliança, do Novo Testamento no sangue de Cristo. Ele nos comprou, nos regenerou, nos justificou pelo o sangue de Jesus. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque ele, Jesus, cumpriu tudo na cruz do Calvário. E Paulo, ele fundamenta isso, onde ele diz lá em Gálatas, no capítulo 4, e o verso 4, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5, Gálatas 4 e 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. Mais um texto para fundamentarmos esse terceiro tópico. O Evangelho escreveu São Lucas, no capítulo 24 e o verso 24, que nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, na antiga aliança, e nos profetas e nos salmos. E entendemos que tudo se cumpriu em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou e tira o pecado do mundo. Aleluia! Por isso o Novo Testamento ele é cristocêntrico, porque a lei, os profetas e os escritos apontavam para Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele também nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, que havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, lá na antiga aliança,
com os patriarcas, com os sacerdotes, com os profetas, com os levitas, mas, e muitas vezes de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, e agora nos falou nos últimos dias. O Novo Testamento, ele nos falou pelo seu Filho, aleluia, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. E é nesse contexto do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Cristo, em que fomos regenerados. Por isso a importância do Novo Testamento para o cristão. Novo Testamento no sangue de Cristo. Porque sem morte não há testamento. Não há remissão de pecados. E nós temos a herança em Cristo Jesus através do Novo Testamento, onde ninguém pode intentar acusações contra os escolhidos de Deus. Aqueles que fizeram a confissão de fé, creram em Jesus, foram novos convertidos, nascidos de novo, porque quem os justifica é o Senhor Jesus, através do Novo Testamento no sangue de Cristo. E para finalizar, o terceiro tópico e também essa lição, para já entrarmos na conclusão, Paulo escreve com propriedade, 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 16 em diante, que nos diz a palavra de Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,18, na continuação, diz-nos o texto. E tudo isso, todo esse processo de regeneração, novo nascimento, Novo Testamento no sangue de Cristo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Por isso, glorifica a Deus por esse novo nascimento, esse processo de regeneração e nessa caminhada, nessa trajetória até chegar ao céu. Glória a Deus. Concluindo esta lição, a jornada com Cristo tem um início com um novo nascimento. E ela se estende, a gente vai acompanhar no decorrer desse trimestre as demais lições, de 1 até a 13. E eu também gravei um vídeo dentro de uma introdução panorâmica das 13 lições que vamos estudar nesse segundo trimestre EBD de 2024. Mas nessa caminhada, nessa trajetória, ela se estende por um longo caminho de peregrinação espiritual, até chegarmos em um relacionamento perfeito, íntimo, de santidade com Jesus, conforme Mateus 16 e 24. Vamos ao texto. Mateus 16 e 24 nos diz: E disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Glória a Deus. Eu sei que nós desapegamos de tudo aquilo que nos rodeia. E nós estamos agora correndo essa carreira que nos é proposta, renunciando todas as concupiscências da carne e nos entregando a Cristo, para um dia estarmos com Ele para todo sempre. E nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seremos, guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, a quem a nossa fé é fundamentada. Glória a Deus. Quero orar com você e por você neste momento. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, pela ministração desta pré-aula EBD, o início da caminhada, nesse processo, Senhor, dessa trajetória até chegarmos aos céus. O novo nascimento, o recém-gerado pela palavra, pela água. E nós entendemos, Senhor, que temos aqui vários ouvintes, professores, coordenadores, novos convertidos, que têm um entendimento teórico e prático desse novo nascimento. E que o Senhor venha nos guardar nessa nova caminhada, fundamentada no Novo Testamento, no seu sangue, para que nós não venhamos a nos desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, mas a cada dia nós renunciarmos a nós mesmos num processo mais profundo de santificação, solidez na palavra, no teu Espírito, para nós chegarmos até o fim, entendendo, Senhor, que aquilo que não faz nascer de novo, aquilo que prejudica a minha salvação, seja tirado da minha mente, do meu coração. Todo, Senhor, legalismo, toda religiosidade, toda falsidade cristã, demagogia, cai por terra no poder do nome do Senhor Jesus. Ainda, Senhor, o soprar do Espírito Santo, a tua palavra deve ser notório na minha vida, na vida desse ouvinte, a cada dia, a cada manhã, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e a cada manhã tem misericórdia nova para a nossa vida, para que assim nós andemos em novidade de vida até o fim, porque a tua palavra nos diz: quem perseverar até o fim será salvo. Guarda esse ouvinte, essa família, esse cônjuge, filhos, esse professor, o coordenador, essa classe, nesse processo de ensino-aprendizado e a prática dessa caminhada, Senhor, no novo nascimento e nesse processo de santificação até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Nos guarda, Senhor, porque o nosso alvo é o céu, é estar com o Senhor para todos sempre, sendo fiel até a morte, para lhe darmos a coroa da vida eterna. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção e interação nessa aula e que Deus vos abençoe, aonde você está residindo, congregando, e também a sua participação presencial na Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Se você ainda não inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe, diz aqui para nós como foi a sua interação, a sua recepção dessa aula. E eu sei que o Espírito Santo ele vai acrescentar cada vez mais e mais a fé na palavra de Deus, a fundamentação bíblica, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Te convido a estar conosco na sequência desses estudos, a carreira que nos está proposta. Ore por esse projeto e que Deus vos abençoe e até a próxima lição, permitindo Deus.